Porque você não queria ouvir nada que ela tinha para falar quando você estava fora. Olá, meu nome é Bruno Piacentini, marido da Natália Piacentini, pai de 3 meninas, testemunha de Cristo. Trazemos aqui o nosso testemunho. Eu fui a pessoa que saiu de casa, eu fui a pessoa que traiu a esposa, que adulterou, e eis-me aqui, porque Jesus me resgatou, né? E eu venho aqui trazer para vocês algumas respostas para que vocês possam entender um pouco, né, do que se passa lá fora, porque muitas dúvidas, né, são sobre a pessoa que está lá fora, o marido, a esposa, né, que está vivendo uma saída de casa, uma separação, um divórcio, né, ou que estão até já envolvidas com outras pessoas. Então, eu venho aqui trazer o meu testemunho, trazer o meu lado nessa história. Bom, agora respondendo essa pergunta, eu estava muito certo do que eu queria, né? Eu estava muito decidido, né? Eu sou um cara assim que comigo é 880. Então, quando eu decido alguma coisa, defino que vai acontecer tal coisa, sabe? Meu foco é voltado naquilo. Então, independente do que ela falasse para mim, ou qualquer outra pessoa falasse, muitas outras pessoas tentaram conversar comigo, né? Pessoas próximas, familiares, amigos, até o meu próprio pastor na época, ele tentou conversar comigo e eu simplesmente virei as costas, né? Virei as costas para tudo, inclusive para Deus. Porque eu estava muito certo do que eu queria, né? Eu sabia que eu estava vivendo, né, que era algo que não era correto, porém eu estava bem, eu me sentia liberto, né, entre aspas, né, liberto, né, sentia uma liberdade de poder ir e vir sem dar satisfações. Então eu estava muito certo da minha escolha. Então por isso eu não queria ter esse encontro com ela para ouvir as coisas que ela queria me falar. Fique tranquila com relação a isso, né? Na verdade, seu marido ele não vai se render a Deus pela força do seu braço, tá bom? Então, o que você precisa é viver Jesus dentro da sua casa, né, nas suas atitudes, né, no seu dia a dia, na sua rotina, porque isso vai fazer com que ele se sinta constrangido, né? Ele se sinta constrangido e aos poucos Deus vai trabalhando nele. Deus tem um tempo de processo diferente para cada um, né? A pessoa que saiu, né, que pecou, né, muitas das vezes ela não se sente digna de um perdão, né? Isso aconteceu comigo lá atrás. Eu não me sentia digno do perdão nem da Natália e nem de Deus, né? Eu queria muito voltar, né? Quando eu fui ali quebrantado, mas eu não me sentia digno, né? Então Deus teve um processo comigo, né? De conversão, de santificação, de libertação, né? Então eu creio que Deus tem esse tempo também especial para o seu marido. Não. Ela tentou mandar para mim algumas coisas, né? Na época era tudo por e-mail, né? Eu não me lembro se ela mandava alguma coisa pelo WhatsApp, mas passava a maior parte do tempo bloqueado, né? A gente só tinha ali mesmo contato via telefone para falar da nossa filha, mas eu me lembro que ela tentou mandar alguns conteúdos para mim por e-mail, né? Alguns links de YouTube, mas eu simplesmente não abria, eu ignorava, né? E eu não assistia, né? Mesmo porque a minha cabeça estava em outra situação, né? Era algo que, independente do que ela me mandasse ali, não ia me fazer mudar de ideia. Então, eu simplesmente ignorava. Mas isso lá no final, depois que eu fui quebrantado, sabe, que eu lembrei desses e-mails, né, que eu não excluía, eu fui lá assistir, né? E ali tinha muitas coisas falando sobre casamento, né, sobre papel do homem e da mulher. Então foi bem legal assistir isso. Sim, eu vi a felicidade, eu vi a liberdade, eu vi tudo isso, né? O inimigo ele vem com manjares, né? Ele serve tanta coisa assim que aos nossos olhos, né, naquela situação parecem bons, né? Então, eu me sentia bem, sabe? Eu me sentia assim que eu tinha liberdade para ir e vir, podia fazer o que eu queria, ir para os lugares que eu queria. Então, eu me senti muito bem no início. Então, isso é uma baita de uma armadilha que o inimigo usa para realmente fazer com que você pense que você estava vivendo numa prisão dentro da sua casa, no seu casamento, né? E que agora, sim, você tem condições de viver tudo aquilo que você almejava, de ser feliz, de, sabe, de desfrutar de coisas que você não fazia no casamento. Então, essa é uma isca muito usada pelo inimigo, né? Mas lá na frente eu vi que eu estava enganado, né? Quando a minha cegueira caiu, eu vi que era um engano total e era só sujeira e só treva.
Na verdade, são os enganos do inimigo, né? São as setas lançadas, né? E assim, a pessoa sai de casa, falando tanto o homem quanto a mulher saem de casa, né? Não é simplesmente por conta de uma traição, de um adultério, né? Às vezes por se sentirem cansados, né? Por acharem que qualquer tipo de luta ali, né? Para a restauração daquela família não vai surtir efeito, né? E na verdade esse vazio, né? É a falta de Jesus, é a falta de Jesus, conhecer os propósitos de Jesus para a vida da pessoa, para a vida, né, da família como um todo. Então, mas assim, não desista, não desista, não desista da sua batalha, né, é, da luta pela libertação e cura do seu marido. Né? Nós temos um discipulado, né, nós cuidamos de família, né, o nosso Escola de Deserto, e ali a gente trata, né, dos principais pilares para que você tenha um posicionamento correto diante dessa situação. Eu também passei por isso. Né? Cheguei a um ponto de dizer para a Natália que não amava mais, que eu não sentia mais nada por ela, né? Não sentia entusiasmo, não sentia um fogo, né? Assim, para querer estar junto, para querer passear, para querer viajar, né? E nem para ter intimidade com ela. Então, eu simplesmente achei que, né? Ali era algo ali que não poderia ser restaurado, né? Eu não conhecia o nosso Deus restaurador. Mas não cai nessa cilada do inimigo, né? Porque o inimigo tem usado a boca do seu marido para poder falar coisas, para tirar sua fé, para tirar sua esperança, para te fazer parar de orar pela restauração da sua casa. Né? Não cai nessa cilada, não cai nessa cilada. Se a Natália tivesse ouvido, né, o diabo falando isso no ouvido dela, com certeza eu nem estaria aqui conversando com vocês hoje. Sim, com certeza sofri as consequências, né? Aquilo que eu plantei, né, eu colhi de alguma forma. Né? Mas em Cristo eu fui salvo, né? Eu na minha conversão, na minha libertação, santificação, eu aprendi, né, que eu precisava me confessar, né? E para ser liberto, né, para que o inimigo não tivesse mais acesso à minha vida. E o nosso escola de deserto, né, o nosso discipulado, a gente, né, trabalha com esses pilares, né, da conversão, da santificação, libertação, né, que são pontos de extrema importância, né, para que a gente sinta menos impacto dessas consequências espirituais, né? Porque se a gente não busca pela nossa libertação e cura, né, é lógico que o inimigo vai continuar usando, né, daquelas mentiras, daqueles pecados, né, os pecados não confessados. Então, é muito importante esse estudo. Oi, meu irmão, paz, glórias a Deus, porque Deus tirou a sua cegueira, né? Assim como derrubou a minha cegueira, também derrubou a sua. Glórias a Deus por isso. E Deus, ele te faz, né? Ele te faz limpo para que você possa realmente voltar atrás, né? Do, do chamado, do primeiro chamado, né? Do chamado principal da sua vida, que é a sua primeira família. Então, em Cristo, você vai achar, você vai se posicionar e você vai ter o direcionamento para isso, né? Porque a primeira coisa, né, a principal coisa é o arrependimento, que é o que Deus já colocou no seu coração, né? Fazendo com que você enxergasse, né, toda a sujeira, né, e para que você desse esse passo atrás. Para o homem é um pouco mais difícil dar esse passo atrás, né? Mas não é nada impossível. Eis-me aqui, né, como prova e testemunha de Cristo. Meu irmão, e não se deixa abater no meio do caminho. Porque o inimigo, ele vai tentar ao máximo dizer que você não é capaz, né, que não é possível você voltar atrás, né, que você não vai receber o perdão da sua esposa, que você não vai receber o perdão de Deus. Mas não se deixa abater por isso, porque o inimigo ele vai tentar ao máximo ali te manter nas trevas, te manter nas trevas, né? Ele vai querer te envergonhar, né? Ele vai colocar no seu coração um sentimento de não se sentir digno, né, do perdão de Deus. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo lá no início. Mas graças à minha esposa que me puxou para perto e falou: "Estamos juntos", né? É, Deus já te perdoou, né? Eu estou aqui te perdoando. Né? Então ela sentiu realmente que havia um arrependimento genuíno dentro do meu coração, né? E eu creio que vai dar tudo certo na sua vida e no seu relacionamento, em nome de Jesus. No nosso discipulado, nós temos. Existe a turma ali, né? A turma num todo,
né? Então, ali dentro da turma tem homens e mulheres, né? Então, durante os estudos, nós formamos PGs separados, né? PGs para mulheres e PGs para homens, né? Justamente para a gente tratar de assuntos, né? Eu trato com os homens e a Natália trata com as mulheres nos PGs, né? E tem sido bênção, né? Essa mudança, esse direcionamento que a gente teve para a montagem dos PGs, né? Existe ali a liderança de cada PG e a gente trata separado, né? Então isso é muito legal porque o homem, a linguagem do homem, ela é diferente, o homem é mais tímido, mais acatado, mais recatado ali, né? Para se abrir, né? E das mulheres já não. Então a gente faz essa separação lá no nosso escola de deserto para poder tratar separado, né? E tem sido bênção. Olha, eu não vivi isso com a Natália, tá? Eu não busquei ela nem para intimidade enquanto eu estava fora, né? Mas o que a gente costuma falar para os nossos alunos é o seguinte, né? A partir do momento que essa mulher, essa esposa, né, no caso você, está separada do marido, mas você só tem encontros com seu marido, né, para ter intimidade sexual, né? A cabeça do homem ela é diferente. Então o homem, né, ele tendo sexo na vida dele, ele tá ali numa zona de conforto, né? Então busque, né, no Espírito Santo o direcionamento para isso, uma direção para isso, porque eu penso assim, tá? Eu como homem, né? Eu numa situação de separação, onde eu tô vivendo o que eu quero lá fora, certo? Sem ter que dar satisfação para minha esposa. Eu tendo sexo, né? Eu estaria ali numa zona de conforto. Então né? Vamos dizer assim que eu não entraria no meu deserto nunca, né? Eu estaria ali em cima do muro e então pense sobre isso, busque uma direção do Espírito Santo sobre isso. Lá em 1 Coríntios 7, acho que 13, 14, fala, né, que a esposa santifica o marido, né, descrente, e o marido santifica a esposa descrente, né? Então, muitos falam, né, que essa intimidade, né, esse relacionamento, essa relação que vocês estão tendo, serve, né, de alguma forma para você santificar a vida desse marido que está lá fora, né? Mas assim, desde que, né, não exista pecado ali naquele meio, né? Não exista pecado, né? Ele não esteja lá fora cometendo pecados, né? E também desde que também você não se sinta usada, né? Porque às vezes, né? Não raras vezes acontece do marido buscar a esposa para ter relação, aí o cara termina, levanta e vai embora, vai seguir a vida dele, né? E essa mulher, né, essa esposa, emocionalmente ela fica ferida, né? Ela se sente usada por esse marido. Irmão, essa é uma grande cilada do inimigo, né? A gente se vender por isso, né? Abandonar a família e planos, né? Porque quando a gente se casa, né, a gente constrói planos, constrói sonhos, né? E a gente imagina a gente realizando tudo aquilo em família, né? E quando a gente deixa isso de lado para viver o que o mundo oferece, realmente a gente está vendo que existe um trabalho muito grande das trevas nisso, né? Porque o inimigo ele usa tudo aquilo que você tem guardado dentro de você, né? As raízes de amargura, né? Todo aquele sentimento ruim, né? Para te mostrar algo que seja atrativo aos seus olhos lá fora, né? Então ele coloca vários outros banquetes para você se desfrutar lá fora. Mas nos momentos de lucidez, essas pessoas também elas sofrem. Eu passei por isso. Como eu estava dizendo, eu passei por isso, né? É, apesar de tudo aquilo que eu estava vivendo lá fora, tudo aquilo que eu estava expondo, né? Porque a gente, quando tá lá fora, a gente quer expor, né? Quer mostrar que a gente tomou a melhor decisão da nossa vida. Mas nos meus momentos de lucidez, eu até conto isso no testemunho, que eu chorava, sabe assim, vi uma angústia, algo assim tão pesado, tão ruim dentro de mim que eu chorava, assim, por um vazio que eu também não entendia, não sabia o que estava acontecendo, né? E aí, o que eu entendia disso era que eu iria me acostumar com aquela situação, né? Que era algo momentâneo, que eu ia me acostumar com estar longe da minha casa, do meu lar, né? Das minhas filhas. Então, mas eu senti uma angústia muito grande e em muitos momentos eu me pegava assim chorando sozinho no quarto, no chuveiro, porque realmente era algo muito pesado, né? Mas o inimigo ele tá sempre querendo colocar. Olha, na verdade eu não diria nem um homem, é um menino, né? É um menino porque é alguém assim sem responsabilidade, né? Que não tem entendimento nenhum, né? Primeiramente não deve conhecer a Jesus, né?
já ouviu falar em Jesus, em Deus, mas não conhece de andar junto. E, e também não conhece o papel, né, que Deus deu para ele, né, de ser um sacerdote, de ser um marido, um pai, um protetor, né, um provedor daquela casa, daquela família, né? Eu fui esse menino um dia, mas pela graça, né, do nosso Deus misericordioso, né, eu passei pelo processo, né, de transitório, né, de ser um menino para virar um homem, um sacerdote, né? E hoje eu tenho esse entendimento, mas é Deus, né? Quando a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a conhecer das promessas, né? Isso naturalmente vem para nós. Quando nós entendemos o nosso chamado, né, de Deus para sermos o sacerdote do nosso lar, né, o marido provedor, né, o pai amoroso, cuidadoso. Então, muita coisa muda, né? Porque o que a gente vive aqui nessa terra, né, é reflexo do que a gente trabalha, o que a gente desenvolve e evolui ali no mundo espiritual, né? Então, eu creio que assim Deus ele tem esse papel, né, para todo homem, né, para todo homem que busca uma esposa, que busca uma família, né, de ser um sacerdote, né? E em Cristo a gente consegue isso, em Cristo, andar com Jesus, né? Nada melhor do que andar com Jesus, né, para termos um pouco do caráter dele dentro de nós, né? E eu creio que o seu marido, né, ele vai chegar a esse ponto. Não desista, não pare de orar, porque a glória é da segunda casa. Mas é claro que tem restauração, né? Mesmo ele querendo a todo custo o divórcio, né? Eu fui assim com a Natália, né? Quanto eu insisti, né? Quanto eu lutei pelo divórcio, pela assinatura do divórcio, né? Mas ela se posicionou, né? Ela soube se posicionar e ela preferiu não fazer a vontade do homem, Bruno, né? E fazer a vontade de Deus, né? Então isso acabou de alguma forma me desarmando, né? Porque já era um momento em que eu já estava sendo quebrantado por Deus e eu entendi aquilo como, tipo, Bruno, não siga em frente com esse divórcio, porque eu poderia, né, ter continuado ali, né, seguido no litigioso, mas mesmo depois do divórcio, né, o que é impossível para Deus, né? O que Deus não pode fazer, o que Deus não pode restaurar, não existe nada que ele não possa restaurar. Não, na verdade não. Na verdade eu repudiava ela, né? É lógico que por tudo que a gente tinha vivido, né? De todas as besteiras que ela já tinha me dito, né? As coisas que eu tinha presenciado, né? Saído da boca, né? E dos atos da Natália. Mas o meu repúdio principal é para que ela se sentisse ofendida mesmo, sabe? Para que ela pegasse aquele repúdio, pegasse aquelas ofensas e falar, quer saber? Eu vou assinar esse divórcio porque eu não preciso disso, eu não mereço, né, um marido assim, enfim, né? Eu queria, na verdade o inimigo, né, usava minha boca para que eu pudesse falar muitas coisas ruins para ela, no sentido de repúdio, para que ela liberasse a assinatura do divórcio. Então, esse era o meu principal objetivo, né, com os repúdios, né, que eu lançava contra a Natália. Sim, por um momento sim. No início, né? Que é como uma bomba relógio, né? Quando explodiu essa bomba relógio, eu saí de casa. Então, é como se eu tivesse sido liberto de uma prisão. Então, ali eu encontrei felicidade. Na verdade, era aquilo que o inimigo estava me oferecendo, né? Então, você acha que o inimigo oferece coisas ruins, né? Para aqueles que querem viver, né? Nas trevas? Não, lógico que não. Então eu senti essa felicidade, né? Mas que durou pouco porque aos poucos a gente vai entendendo, né? Vai entendendo que por trás dessa felicidade ilusória, né, existe um rastro de destruição que foi deixado, né? Que eu deixei na minha casa, na minha esposa, com as minhas filhas. Olha, no início eu não tinha consciência disso, né? No início, parece que a nossa mente fica cauterizada, né? E o nosso egoísmo aflora. Então, a gente só pensa em nós mesmos, né? E lá fora eu só pensava em ser feliz, né?
Hoje eu entendo, né, que a gente se casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, né? Mas naquela época que eu não tinha esse entendimento, eu buscava a minha felicidade própria, né? Então, independente do que estava acontecendo, da Natália, assim, sabe, eu não queria nem saber. Com relação à minha filha, eu ainda achava que eu poderia trazer bons momentos para ela, né? E mesmo eu vivendo aquela vida de adultério, aquela vida bagunçada, né? Mas isso durou só até o tempo em que realmente o Espírito Santo começou a quebrantar meu coração. Aí eu pude enxergar, né? Eu pude olhar para trás ou olhar de cima e ver todo o rastro, né, de destruição que eu deixei ali. É uma boa pergunta. E é uma briga boa, né? O orgulho e o medo de não dar certo. Na verdade, eu acho que é um pouco dos dois. Eu vou explicar a minha situação. Quando eu estava fora, né? Eu estava ali com a minha mente cauterizada, né? Em favor do mundo, né? Das coisas que eu estava vivendo ali fora, né? Pegava a questão do orgulho, né? Porque o homem tem muito essa questão, né? De não voltar à palavra, né? De dar a palavra e não voltar atrás, né? Então isso acho que culturalmente do homem, de dar a palavra e não voltar atrás. Mas a partir do momento que a gente é quebrantado, o orgulho já não é algo que nos prende, né? Então a gente pensa assim, né? No meu caso, eu pensei em dar um passo atrás, né? Naquele momento que eu fui quebrantado, no momento que eu fui desarmado, e eu pensei sim em dar um passo atrás. Já numa segunda etapa, após eu ter vencido o orgulho, ter sido quebrantado e ter dado esse passo atrás, né? Ou de ter pensado em dar esse passo atrás, aí vem a parte do medo, né? Porque apesar de a Natália ter me perdoado, né? De ter dito ali que me perdoava, né? E que queria o marido, queria o pai ali dentro de casa novamente para a gente restaurar juntos a nossa família, né? Ainda dentro de mim ecoava um sentimento de medo, né? No sentido de que será que a Natália realmente vai conseguir suportar e sustentar, né? A questão da traição, né? A questão, né? Dos pensamentos, né? Dos bombardeios dos pensamentos dela, né? De eu ter me deitado contra a pessoa, de eu ter traído, enfim. Eu senti esse medo, né? Mas pela graça de Deus, né? E o perdão é algo espiritual e não carnal, né? Por isso acaba dando certo. Bom, e é isso, gente. Encerro aqui as respostas das perguntas, tá? Peço que vocês se inscrevam no nosso canal, Natália Piacentini, curtam os vídeos, né? Para que isso chegue a mais pessoas, mais pessoas que estão vivendo um deserto ali no relacionamento, na família, né? Para que esses vídeos também cheguem aí para eles como uma forma de auxílio, tá? Logo abaixo desse vídeo estão aí todos os nossos links dos nossos canais, né? Tem TikTok, tem Instagram, tem Spotify, tem grupos de WhatsApp, né? Tem os nossos livros e tem o nosso discipulado também, Escola de Deserto e Restauração Bíblica, tá bom? As inscrições estão abertas, né, para a próxima turma e a gente se vê por aí. Até as próximas respostas. Um abraço a todos.